Queridos amigos da TV A Caminho da Luz, estamos hoje iniciando um programa de um estudo fantástico do livro Os Mensageiros, uma obra que toca os nossos corações. Após, juntamente com o André Luiz, ter estudado Nosso Lar, hoje nós sentimos a necessidade de levar para o nosso telespectador esse programa tão importante que fala sobre as questões daqueles que vêm para a Terra no processo reencarnatório e retornam frustrado pela perda de uma existência, pela sua falência, em especial no campo moral. Mas antes de nós darmos continuidade, não poderia deixar de saudar o nosso querido André Luiz. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, saudamos os nossos telespectadores, que Deus nos abençoe neste início de mais um projeto. Quem quer acompanhar o livro Nosso Lar, que é o estudo que nós fizemos anteriormente, está disponível na grade de programação da TV A Caminho da Luz, tvacaminhodaluz.com.br, e também no canal do YouTube. Se inscreva no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Hoje nós vamos estudar, André Luiz, o prefácio. Nós sabemos que os livros mais importantes da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier foi prefaciado por Emmanuel. Logicamente, aqueles livros que não é de Emmanuel. Mesmo os livros de Emmanuel, ele fazia questão de prefaciar, de falar um pouquinho da importância do livro, o conteúdo do livro, fazer uma síntese do livro. E a obra de André Luiz, se nós analisarmos, toda ela foi composta de uma mensagem prefaciada pelo nosso querido Emmanuel. Eu chamo a atenção que esse prefácio é de 1944. 1944, exatamente em 26 de fevereiro, Chico Xavier ainda morava na cidade de Pedro Leopoldo. Ele se correspondia com Valdo Vieira, que morava numa outra cidade distante, e somente em janeiro de 1959 eles foram morar em Uberaba. Mas essa obra é uma obra que ainda Chico Xavier se encontrava em Pedro Leopoldo. Não é mesmo, André Luiz? É verdade. Sem sombra de dúvida, Valdo Vieira, quando estava nas lides espíritas, foi o maior médium que trabalhou ao lado de Chico Xavier, nesta parceria mediúnica, trazendo inúmeros livros em parceria, como, por exemplo, Evolução em Dois Mundos, onde Chico Xavier psicografava em Pedro Leopoldo e Valdo Vieira psicografava em Uberaba. É importante dizermos que Valdo Vieira é de Monte Carmelo, mas ele se formou tanto para odontólogo como para médico na cidade de Uberaba. Vamos então iniciar esse prefácio por Emmanuel. Os Mensageiros. Diz Emmanuel: lendo esse livro que relaciona algumas experiências de mensageiros espirituais, certamente muitos leitores concluirão com os velhos conceitos da filosofia, que tudo está no cérebro do homem, em virtude da materialidade relativa das paisagens, observações, serviços e acontecimentos. Forçoso é reconhecer, todavia, que o cérebro é o aparelho da razão, que o homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou os domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência, lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento noutro campo vibratório. Aqui, André Luiz, nós podemos fazer alguns comentários que julgamos relevante. Como, por exemplo, ele faz uma menção sobre o nosso arquivo mental,
ou seja, aquilo que nós trazemos de experiência de outras existências. É verdade. E ele também mostra para todos nós que a desencarnação não santifica ninguém. Nós continuaremos do outro lado da vida, sem o corpo físico, continuando o nosso progresso, a nossa evolução, como nós veremos o espírito de André Luiz, onde no seu primeiro livro, Nosso Lar, ele conta um pouquinho como é que foi a sua desencarnação, a sua chegada nas zonas difíceis do umbral, a sua ascensão até a cidade de Nosso Lar, o entendimento, foi narrando com propriedade, e já neste livro, Emmanuel já mostra a conotação, que vai mostrar para todos nós que após a desencarnação, o espírito continua sendo quem ele é, com as suas qualidades e com as suas tendências a serem corrigidas. Essa frase, André, me marca muito. Quando Emmanuel diz, forçoso é reconhecer, todavia, que o cérebro é o aparelho da razão, é que o homem desencarnado. Na verdade, essa frase é uma frase de muito impacto. Porque, logicamente, nós estamos à busca da evolução. Nós ainda não somos totalmente razão. Nós ainda somos, na grande maioria das vezes, emoção. E a emoção muitas vezes nos faz fazer atitudes equivocadas em nossa vida. A razão é o topo da evolução humana. E quando nós tivermos a razão como símbolo de nossa vida, logicamente viveremos uma condição melhor. Porque por mais difícil que seja uma reencarnação, a razão diz que nós teremos que colher com sabedoria. A emoção nos faz reclamar, nos faz nos lamentar, nos faz ficarmos todo dia achando que Deus não existe, achando um culpado para as nossas mazelas, e quando nós somos convidados para a razão, tudo torna-se mais fácil. Vamos ler um pouquinho mais? Emmanuel diz assim, ninguém pode trair as leis evolutivas. Se um chimpanzé, guindado a um palácio, encontrasse recursos para escrever aos seus irmãos de fase evolucionária, quase não encontraria diferenças fundamentais para relacionar ante o senso dos semelhantes. Daria notícias de uma vida animal aperfeiçoada e talvez a única zona inacessível às suas possibilidades de definição estivesse justamente na auréola da razão que envolve o espírito humano. Quanto às formas de vida, a mudança não seria profundamente sensível. Os apelos rústicos encontram sucessão nas casimiras e sedas modernas. A natureza que cerca o ninho agreste é a mesma que fornece estabilidade à moradia do homem. A furna ter-se-ia transformado na edificação de pedra. O prado verde liga-se ao jardim civilizado. A continuação da espécie apresenta fenômenos quase idênticos. A lei da herança continua, com ligeiras modificações. A nutrição demonstra os mesmos trâmites. A união de família consanguínea revela os mesmos traços fortes. O chimpanzé, desse modo, somente encontraria dificuldade para enumerar os problemas do trabalho, da responsabilidade, da memória enobrecida, do sentimento purificado, da edificação espiritual, enfim, relativa à conquista da razão.
Em vista disso, não se justifica a estranheza dos que leem as mensagens do teor das que André Luiz endereça aos estudiosos devotados à construção espiritual de si mesmos. Nós observamos, querido Sérgio, queridos telespectadores, que esta roupagem que Emmanuel dá nestes parágrafos lidos é muito parecido com aquela conversa que Jesus tem com Nicodemos. Senhor, eu não compreendo. Hoje, pela tarde, o Senhor falou da reencarnação. Eu não entendo, não entra na minha cabeça como eu, velho, poderei entrar novamente no ventre de minha mãe, que nem aqui mais está. Aí no final da conversa, Jesus fala, Nicodemos, se tu que é um doutor da lei, um conhecedor das Escrituras, intérprete para o povo das Escrituras, não entende as coisas básicas da lei que rege a vida material, imagina o lado espiritual. Então nós observamos que as obras de Chico Xavier, em especial as de Emmanuel e de André Luiz, mostra para todos nós uma realidade que nós não conhecíamos, uma realidade ainda superficial, porque Chico Xavier e os espíritos que se comunicaram através deste extraordinário homem não puderam aprofundar, porque nós não tínhamos condições como ainda não temos. Então este livro ele vai continuar, como toda a obra de André Luiz, obras de Emmanuel, a mostrar um pouquinho do que é a vida do espírito no mundo espiritual. Eu gosto muito, André, quando ele faz essas comparações. Por exemplo, ele vai buscar no chimpanzé e diz que se um chimpanzé estiver em um palácio e for escrever alguma coisa para o seu povo, para os seus, logicamente ele teria muita dificuldade, porque não é porque está num palácio que ele poderá falar sobre o futuro, sobre a evolução. Por quê? Porque ele não tem arquivo mental. Não é porque o homem hoje está em seda, veste-se de linho, que esse homem é diferente do homem de ontem. As vestes pela qual nós nos encontramos, tanto no corpo físico, como a roupagem que hoje estamos revestidos, ela não modifica a nossa condição espiritual. A nossa condição espiritual não se faz pela questão da riqueza e da pobreza. Não se faz pela questão da cor das pessoas, seja branco, negro, amarelo, vermelho. Não se faz pelas questões de que é homem, é mulher. Não se faz na ideia, é criança, é ancião. Cada espírito traz dentro de si a evolução humana. E a evolução conquistada pelo seu próprio esforço, pela sua própria dedicação, pelo seu trabalho. Emmanuel é fantástico. Eu tenho o hábito de dizer nas minhas palestras que Emmanuel, além de conhecer profundamente a obra do Cristo, é um grande filósofo. Ele faz filosofia de algo magnífico. Ele consegue pegar uma palavra e escrever um texto trazendo para todos nós a ideia do pensar. E é exatamente essa ideia que ele quer passar para todos nós. A ideia de um livro onde nós vamos entender que não é por eu estar na religião A ou na religião B que eu sou melhor do que alguém, mas é eu estar em uma religião capaz de modificar o meu eu, de convidar-me a fazer uma reflexão de minhas ações, de minhas atitudes. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos disse: o que fala a sua boca é o que está cheio o seu coração. Vamos ver mais um pouquinho, André Luiz? O homem vulgar costuma estimar as expectativas ansiosas, à espera de acontecimentos espetaculares, esquecido de que a natureza
não se perturba para satisfazer a pontos de vista da criatura. A morte física não é salto do desequilíbrio, é passo da evolução simplesmente. A maneira do macaco, que encontra no ambiente humano uma vida animal enobrecida. O homem que, após a morte física, mereceu o ingresso nos círculos elevados do invisível, encontrará uma vida humana sublimada. Naturalmente, grande número de problemas referentes à espiritualidade superior aí espera a criatura, desafiando-lhe o conhecimento para a ascensão sublime aos domínios iluminados da vida. O progresso não sofre estacionamento e a alma caminha incessantemente, atraída pela luz imortal. A luz do conhecimento, a luz do entendimento, a luz da aceitação. Hoje nós estamos sendo convidados a deixar essas pessoas vulgares, não vulgares no sentido de lidarem com a vida, mas vulgares no sentido de não pensarem o que tem no amanhã, o que poderemos encontrar após o túmulo, após a desencarnação, como será a vida além túmulo, como nos diz Emmanuel. A luz é algo que todos nós possuímos, mas precisa ser ativa, precisa ser acesa. E para ela ser acesa, o conhecimento é um pré-requisito fundamental. O pré-requisito do entendimento, da aceitação, vendo na vida a grande oportunidade que ela está nos dando no hoje, no agora. Emmanuel nos fala do processo da reencarnação. Nos fala que é através das múltiplas existências na Terra que nós vamos alcançar essa evolução. A evolução humana não é algo que nós compramos através de um título universitário, pagando mensalmente uma mensalidade. É verdade que nós vamos encontrar nas universidades os ensinos que vai nos mostrar o homem até hoje, através da sua caminhada, pelas experiências científicas e filosóficas. Mas todos os dias nós estamos redescobrindo alguma coisa nova. O homem nunca viu a tecnologia tão avançada no planeta Terra como nós estamos vendo na atualidade. Nós nunca vimos a ciência tão avançada nos seus aspectos como estamos vendo hoje. A modernidade nos encanta. A modernidade nos dá uma visão de algo bonito, que nos faz enaltecer a mente humana, daqueles que desenvolvem a mente para desenvolver a ciência, para produzir ao homem o bem-estar. Porque tudo isso que nós estamos vendo de tecnologia é o bem-estar. Logicamente, em 1944, quando Emmanuel escreveu essa página pelas mãos de Chico Xavier, não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. Estávamos no meio de uma guerra mundial. Estávamos diante de conflitos na qual, alguns anos depois, que nós iríamos conhecer o processo da industrialização na Europa, tendo o seu avanço e o seu despertar. Quando lemos uma página como essa, nos dá a impressão de que é uma página que foi escrita esse ano, o ano passado, há 2 anos atrás. Eu gostaria, querido amigo que está nos ouvindo, que está nos assistindo, essa mensagem de 1944, aonde nós ainda tínhamos no nosso querido Brasil poucos estados que tinham luz elétrica. Se nessa época nós não tínhamos luz elétrica, muito menos tínhamos os aparelhos que nós temos hoje.
não tínhamos o avanço que nós temos hoje. E Emmanuel vem trazer, através dessa obra de André Luiz, exatamente nos mostrando para que servem os mensageiros, que são mensageiros do Senhor, que assumem responsabilidade de trazer ao homem a evolução. Mas nós vamos perceber que não é apenas só no campo tecnológico, científico. Nós vamos perceber também que tem os mensageiros que vêm no campo moral. Fazer com que nós, através da moralidade, possamos ser instrumentos. E para isso, nós sempre agradecemos a Deus, porque o nosso querido Brasil teve um grande missionário, chamado Francisco Cândido Xavier. Tivemos no Nordeste a irmã Dulce, que também foi outra grande trabalhadora do Cristo. Tivemos Mandela, que veio mostrar ao homem que a diferença de cores nada tem, somos irmãos. Tivemos Mahatma Gandhi, que libertou um país sem derramar uma gota de sangue. Tivemos Madre Teresa de Calcutá. Tivemos homens extraordinários no campo dos mensageiros do amor, da tecnologia do amar, que Jesus veio implantar há mais de 2000 anos atrás. Vamos ver mais um pouquinho, André Luiz? No entanto, o que nos leva a grafar esse prefácio singelo não é a conclusão filosófica, mas a necessidade de evidenciar a santa oportunidade de trabalho do leitor amigo, nos dias que correm. Felizes os que buscarem na revelação nova o lugar de serviço que lhes compete na terra, consoante a vontade de Deus. O Espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente, mas muito mais que isso, revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta pelo esforço interior, pela disciplina de si mesmo, pelo autoaperfeiçoamento. Olha que interessante, Emmanuel nos diz que o Espiritismo nos fornece muito mais do que apenas nos dá informações para termos uma vida digna aqui na Terra. Nos dá condições de suportar as provas, as lutas, sem cairmos na tentação da reclamação, das dificuldades, falando mais alto. Mas o Espiritismo só terá esta importância, esse termo é muito bonito, o Espiritismo cristão. O Espiritismo cristão só terá esta importância o dia que nós permitirmos que tenha esta importância em nossa vida. E Chico Xavier foi um extraordinário exemplo de amor, de médium, de companheiro, em que todos que o procuravam sempre atendia com um sorriso e muitas vezes estava com dores intensas nos olhos ou em outras partes do seu corpo que era fragilizado. Então nós vemos que o esforço, que o devotamento, que a renúncia é o caminho para nós os espíritas. Vendo um Jesus amigo, a vida é maravilhosa, mesmo as dificuldades que passamos, porque hoje compreendemos que se estamos passando por esta ou por aquela dificuldade, tem um motivo. Ao ponto de, em o Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito amigo colocar: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Eu gosto muito quando Emmanuel diz que essa obra não tem como característica principal filosofar, falar de coisas bonitas,
mas ela tem como princípio fundamental convidar os adeptos do Espiritismo ao trabalho do amor, da bondade, mas acima de tudo, da renovação íntima, da reforma íntima. Mas é aqui, André, que nós vamos ver Emmanuel usar uma frase que ultimamente tem sido muito discutido. Nós vemos, por exemplo, quando no blog do André Luiz, desse companheiro de ideal, desse irmão, mas desse filho do coração, desse filho que nos acompanha, ele usou uma vez uma frase chamada Espiritismo Cristão. E por incrível que pareça, parece uma coisa tão simples, mas nós tivemos várias pessoas que mandaram e-mails questionando se não seria algo redundante. Porque o Espiritismo não é cristão. Primeiramente, quem está falando é Emmanuel, com a sua autoridade evangélica. Temos que respeitar. E segundo, é que é sábia essa frase. Porque não é questão de ser redundante ou não, é redundante para nós, que somos espíritas. Diga de passagem, a grande maioria dos espíritas não conhece a obra. Mas quando veio trazer em 1944 essa frase, é porque Chico fazia questão de sempre, juntamente de seu benfeitor espiritual, nos auxiliar para mostrar para as pessoas que estavam lendo uma obra espírita começarem a entender que o espiritismo é, sim, ligado ao cristianismo. Como há uma outra frase que eu gosto muito de Chico, quando ele diz espiritismo evangélico. Uma vez um jornalista pergunta isso a ele: Chico, isso não é redundante? Ele diz: não. É que as religiões depreciaram ao longo dos anos o espiritismo. E as pessoas precisam saber que o espiritismo tem como ponto central Jesus. Exatamente na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual é o guia e o modelo mais perfeito que Deus colocou na terra? Os Espíritos respondem: vede Jesus. Jesus é e continuará a ser para nós, em especial para mim, que tenho como obra na terra Jesus, Kardec e Chico Xavier. É o meu modelo de vida. É aquilo pela qual eu me referencio. Então, para mim, o espiritismo cristão é a terminologia mais correta que eu já ouvi no movimento espírita. E gostaria de dizer que quem fala nada mais e nada menos do que Emmanuel. Vamos continuar a ler um pouquinho mais, André Luiz? Não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade. E quem observar o nobre serviço de um aniceto reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens. Trazer a colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos encarnados não é obra mecânica, enquadrada em princípios de menor esforço. Claro, portanto, que para recebê-la não poderá o homem fugir aos mesmos imperativos. É indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva, abandonar envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna. André, que magnífica colocação de Emmanuel. Nós até chegamos a nos emocionar.
Porque, como disse Jesus, não sejais os sepulcros caiado por fora e podre e embolorento por dentro. Nós, mais ou menos, somos como esse sepulcro. É interessante como o movimento espírita se apega a coisas pequenas. Eu me lembro, André, talvez, logicamente, não é da sua época, mas quando eu entrei no movimento espírita, há mais de 30 anos atrás, havia uma discussão fervorosa no movimento espírita, onde havia uma crítica a Chico Xavier, porque ele usava o termo de culto do evangelho no lar. E havia nisso, André, uma verdadeira animosidade por parte de alguns companheiros espírita, achando que era um equívoco, porque culto é uma palavra oriunda da Igreja Católica. Veja que absurdo, André Luiz. Realmente, muitas vezes, prendemos as palavras, as terminologias e deixamos passar a oportunidade. Quando Emmanuel nos fala da veste nupcial, nós lembramos do que Jesus nos ensina, de que o Senhor havia preparado uma grande festa, um grande banquete, e o Senhor mandou chamar os convidados. E ninguém apareceu. Ninguém daqueles convidados ali estavam. E de repente o Senhor, indignado porque havia preparado uma grande festa, havia preparado os comes e bebes para aquela população, manda convidar aquelas outras pessoas que não haviam sido convidados. Só que quando fechou as portas e todos estavam lá dentro, havia um companheiro que não tinha a veste nupcial, a roupa espiritual para ali estar, e ele é convidado a se retirar. A nossa vida é mais ou menos assim. Para chegarmos bem no mundo espiritual, nós devemos trabalhar diariamente. Diariamente, não visando o próximo, mas visando a nós mesmos. Trabalhar, se esforçar, fazer a parte que nos compete. Parte esta que ontem legávamos aos outros, legávamos a Deus, aos espíritos, a espiritualidade que nos acompanha, e hoje nós sabemos que depende única e exclusivamente de nós mesmos reunirmos todo este material, limpar o vaso, tirarmos o orgulho, tirarmos a vaidade. É difícil, não é fácil, é uma luta longa, mas todos nós hoje temos compreensão para começarmos, iniciarmos. E eu lembro que o nosso querido Sérgio usa em suas palestras uma frase muito interessante: comece pelo começo. É evidente que não é dele, comece pelo começo. Às vezes nós, os espíritas, queremos começar pela metade da obra ou pelo final, que nós possamos então começar pelo começo, que é limpando o nosso vaso, dando o primeiro passo para a reforma íntima. Ele também nos faz relembrar da figura de Aniceto, que nós vamos acompanhar ao longo dessa obra. Há um dado interessante, quando Emmanuel nos faz relembrar, que foi uma semana que André Luiz teve como experiência para escrever esse livro. Nós sabemos, e vários oradores espíritas têm dito, logicamente Chico também falava sobre isso, que André Luiz, muitas pessoas imaginam ser uma entidade espiritual de altíssima envergadura. Não é verdade. André Luiz é realmente uma criatura de altíssima condição intelectual, a ponto de ser o maior sanitarista que o Brasil já conheceu, ou um dos maiores, que foi Carlos Chagas. E, logicamente, ele, depois de um sofrimento intenso na pátria espiritual, ele então entende que precisava se reformular. E a partir daí foi acolhido na cidade de Nosso Lar, teve contato com aqueles ministros que são espíritos da mais alta condição e envergadura espiritual de nosso planeta, aonde ele teve um aprendizado fantástico, e ele passou a canalizar a sua inteligência para o bem, assimilando a parte
teórica de uma maneira magnífica. Então André Luiz foi o quê? Médium. Ele serviu-se de médium entre os espíritos superiores da mais alta condição espiritual e Chico Xavier, para trazer uma obra embasada no que ele tem de melhor, usando as suas questões intelectuais. Então André Luiz traz para todos nós as experiências que ele viveu em nosso lar e as experiências que, em nome de nosso lar, ele representou com as equipes de nosso lar, aqui especificamente com a Niceto, vindo uma semana aqui na Terra, acompanhando experiências magníficas de centros espíritas, de médiuns, também isso ocorrendo no mundo espiritual em nosso lar, na cidade, colhendo as informações daqueles chamados médiuns decaídos, aqueles que vieram com compromisso e falharam. Portanto, é uma obra que foi escrita não é para o outro, não é um romance que nós vamos ver personagens envolvidos. A minha concepção, André, me diz que é uma obra para mim. Foi uma obra escrita para que eu pudesse assimilar quais os erros de outras pessoas para que eu não caia no mesmo erro. Você já parou para pensar nisso, André Luiz? É verdade, é um livro que nos convida sempre a continuarmos vigilantes. São companheiros que a maioria deles nós iremos nos deparar, vindo com faculdades mediúnicas, vindo com compromisso ao trabalho e chegando aqui pelas ilusões do homem velho, do materialismo, da mediunidade, se perderam. Se perderam porque deixaram o orgulho falar mais alto. Então que nós possamos ver nesta obra este prelúdio, este esclarecimento e este convite a nos mantermos sempre na linha da vigilância e da oração. Nós vamos acabar de ler, André, essa mensagem, que é uma mensagem fantástica, que é o prefácio do livro Os Mensageiros, para que nós possamos, então, terminar os nossos comentários em cima dessa obra fantástica que estaremos estudando semanalmente. Entregamos, pois, ao leitor amigo as novas páginas de André Luiz. Satisfeitos por cumprir um dever, constitui o relatório incompleto de uma semana de trabalho espiritual dos mensageiros do bem junto aos homens e, acima de tudo, mostram a figura de um emissário consciente e benfeitor, generoso em Aniceto, destacando as necessidades de ordem moral no quadro de serviço dos que se consagram às atividades nobres da fé. Se procuras, amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te de que, em espiritualismo, a investigação conduzirá sempre ao infinito, tanto no que se refere ao campo infinitesimal, como à esfera dos astros distantes. É que só a transformação de ti mesmo, à luz da espiritualidade superior, te facultará acesso às fontes da vida divina. E, sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças um inventário de tuas próprias realizações e te integres de fato na responsabilidade de viver diante do Senhor. É interessante que Emmanuel usa uma frase, uma palavra muito curiosa, é o relatório incompleto de uma semana de trabalho. Aqui nós vemos que é um livro bem esclarecido, é um livro rico de detalhes, e eu fico imaginando o que seria se André Luiz pudesse dizer tudo. É uma pena que nós ainda não temos condições
de nos aprofundar ainda mais do que ele já irá se aprofundar neste livro. Então nós convidamos você que está acompanhando o início de mais um projeto, o início de mais um programa que estudaremos capítulo por capítulo do livro Os Mensageiros. É interessante também, André, nós notarmos nesse estudo que estamos fazendo como é possível nós entendermos o Evangelho através das experiências que são narradas nesse livro, mostrando que nós vamos nos encontrar, nós vamos nos deparar com determinados personagens e nós vamos vestir aquela roupa porque aquele personagem tem a nossa característica. Aquele que é avarento, aquele que tem desvio sexual, aquele que se perde pela bebida, aquele que se perde pelo dinheiro, aquele que se perde pela vaidade, pelo orgulho. Não é interessante isso, André Luiz? É uma temática importantíssima, é um livro altamente explicativo, é um livro que muitas pessoas falam assim, eu tenho dificuldade de ler André Luiz, eu tenho dificuldade de ler Emmanuel. Realmente são livros que nos convidam a pensar. Nós queremos livros em que não pensamos. Estes livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier são livros que nos convidam a refletir, a analisar e, o mais difícil, a colocar em prática. Nós gostaríamos que você participasse também desse programa nosso, porque a sua interação é muito importante para nós. Então você mande uma mensagem, o André vai dizer os nossos meios de comunicações e aí você então vai poder interagir, mandando sua mensagem, sua sugestão, se você está gostando, se tem alguma coisa que você gostaria que fosse acrescentado. Vamos lá então, André Luiz. A primeira opção é o e-mail. O e-mail do nosso querido Sérgio Vilar é vilarsergio10@gmail.com. O nosso é vilardandré2@yahoo.com.br. Mas você também tem a oportunidade de acompanhar tanto eu quanto o nosso querido Sérgio através do Facebook. O Facebook que hoje é uma unanimidade. Difícil a pessoa que não tem uma conta, que não alimenta um perfil. Você procure por Sérgio Vilar, como você está vendo, aí no CG, e você também procure a minha fanpage. O dele é de solicitação de amizade. A minha é você curtir a página. Procure por André Luiz Querine Vilar. E não se esqueça, todos os domingos, às 18 horas, eu, nosso querido Sérgio, a minha mãe, a minha irmã, a minha companheira, nós participamos do Evangelho no Lar, ou o culto do Evangelho no Lar. Então nós gostaríamos de convidá-lo. Todos os domingos, na linha do tempo da minha fanpage, às 18 horas, é simples e gratuito, basta você curtir a nossa página. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, estamos quase que encerrando o nosso programa, porque nós já fazemos o Evangelho há mais de 30 anos na minha casa. E o Dr. Marco Antônio, nosso benfeitor espiritual, pediu para que nós fizéssemos uma abertura desse Evangelho para que aqueles que quisessem acompanhar ao vivo pudesse acompanhar. Então estamos usando a página do fanpage do André Luiz para que possamos então ter esse momento. Queridos amigos, nosso tempo esgotou, que Jesus nos abençoe. Até a semana que vem. Um beijo no coração de todos.